Salve, salve, moçada! Exercício 23, exercício de cinemática teórico. Você encontra só no Enem uma coisa dessa, hein? Olha só. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Mantenha a régua, cerca de 30 centímetros, suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. A pessoa deve colocar o dedo de sua mão em forma de pinça, próximo ao zero da régua, sem tocá-la. 3. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua. Isto é, a distância que ela percorre durante a queda. Queda. Então, quando a régua está caindo, eu estou tendo o que nós chamamos de queda livre. Queda livre nada mais é do que movimento retilíneo uniformemente variado, onde a minha aceleração é a própria gravidade, que próximo à superfície da Terra vale aproximadamente aí, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Aí ele fala, o quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e seus respectivos tempos de reação. Então, olha só. Percorri 30 centímetros, 0,24. 15 centímetros, 0,17. 10 centímetros, 0,14. Se a gente for comparar a distância com o tempo, o que a gente consegue observar? Que a distância percorrida pela régua aumenta mais rápido, do que o tempo. Como assim? Distância de 10 foi para 30. Ou seja, o que aconteceu com a distância? A distância triplicou. Mas será que o tempo triplicou? Não. O tempo menos que dobrou, né? O tempo, sei lá, aumentou aí 1,5 vezes. Ou 1,6 vezes, próximo disso. Agora, o porquê que isso ocorre? Por que a distância aumenta mais rapidamente do que o tempo? A explicação está aqui, Porque eu estou no movimento retilíneo uniformemente variado. Eu estou em queda livre. E a equação da distância, também conhecida como equação do sorvetão, onde S é a distância, ela depende do t. Mas depende do t ao quadrado. Ou seja, a distância aumenta com o quadrado do tempo. Então, se dobrar o tempo, quadruplica a distância. Tá? Por isso essa dependência. Tá? E também pode-se dizer, em outras palavras, como que eu estou em queda livre, a força responsável por esse deslocamento também é conhecido por força-peso. Força-peso, todo mundo sabe que é massa vezes gravidade. A massa da régua nunca muda. Próxima à superfície da Terra, a gravidade sempre é constante. Então, a justificativa seria ou pela equação do sorvetão, ou pela explicação de que o peso sempre é constante. E olha só, o porquê que se deve isso? Porque a força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Gerando movimento acelerado, eu posso considerar que a distância depende do quadrado do tempo. Melhor alternativa, alternativa D de dado.